Olá, eu sou a Dani Nuevo, escritora, casada depois dos 40 e vivia solteirice na maturidade. E eu espero que esses vídeos acrescentem algo na sua vida e no seu coração. O tema do vídeo de hoje é: e quando os mais jovens se relacionam e eu não? Pois é. Todos nós, né, que quando somos solteiros e somos mais maduros, ficamos assim extremamente mexidos quando um jovem vai lá e declara que está se relacionando. E vemos às vezes, desculpa gente, aqui é muito movimentado. É uma cidade pequenininha, mas por ser uma cidade turística tem muito movimento. E como toda cidade de interior também passa muito caminhão, tá? Então se vocês ouvirem aí sons, ruídos, vocês me perdoem. Mas realmente eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho para gravar e espero que isso não atrapalhe. Eu não sei vocês, né? Mas quando eu era solteira e às vezes um jovem de 20 e poucos anos começava a se relacionar, eu realmente ficava muito mal, né? Por quê? Porque eu pensava assim, puxa, tão novinhos e já estão se relacionando, e eu com uma trajetória aí não tenho ninguém. Aí parecia que realmente não tinha mais esperança para mim. Uma outra situação também que acontecia era eu pensar assim, mas ela não serve o mesmo Deus que eu sirvo? Por que o Senhor dá para ela e não deu para mim? O que ela tem que eu não tenho? Sabe, isso acontecia com frequência. Sempre que tinha um casalzinho mais jovem se relacionando, quando tinha alguém da minha idade, eu confesso que nem sempre eu ficava mal, não, tá? Às vezes eu até tinha esse sentimento, né? Eu já até, um dos primeiros vídeos, se não o primeiro vídeo aqui no canal, chama-se exatamente "E quando eu tenho inveja de quem é casado", uma coisa assim. O título é sobre inveja de quem é casado, porque isso acontece, né? Nós somos humanos e muitas vezes o sentimento de inveja aflora e não tem outra palavra para definir, não, é inveja mesmo, tá? Mas quando era uma mulher mais madura, né, uma companheira minha, uma pessoa da minha idade, eu até criava uma esperança, porque eu pensava assim, cara, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Agora, quando era uma menina, uma jovenzinha, eu até às vezes pensava, nem deu tempo dela orar tanto, o que ela conseguiu e eu não consegui? E às vezes o rapaz realmente era um príncipe, sabe? E eu ficava assim, olhando, eu falava, meu, por que isso não aconteceu comigo? Porque aí eu já vinha toda aquela amargura, né? De ter passado tanto tempo esperando e não ter acontecido. Porque a gente olha o nosso presente, a gente não sabe o que vem pela frente. A gente não sabe no nosso futuro. A gente acha que ali é o fim, né? Então eu olhava a minha vida e avaliava da seguinte maneira: olha, realmente acho que não tem mais jeito para mim. Eu já fiquei para titia, daqui a pouco já tô para vovó, nem é mais titia, né? E a gente tem essa tendência de achar que se a outra pessoa conseguiu mais cedo é porque ela é uma privilegiada, e a gente que ficou para trás realmente é azarada, vamos dizer assim. Mas como eu me casei depois dos 40 anos, hoje eu vejo tantas vantagens de ter me casado madura. Claro que tem desvantagens, né? Uma delas, eu acho que é a mais que mais assim, me aperta o coração e mais me entristece em alguns momentos, é o fato de eu não conseguir filhos, né? O fato de eu não ser mãe, isso é algo assim que pegou bastante pra mim.
E eu já esperava isso quando eu me casei, né? Já era uma coisa assim, que eu já tinha sido alertada, que eu já tinha... Não que eu não possa ter, e Deus pode ainda me dar, porque Deus pode todas as coisas, né? Mas até o presente momento nós não tivemos êxito em termos filhos, e isso realmente assim me magoou, me deixou triste, me frustrou muitas vezes, mas eu vejo assim muitas vantagens no meu relacionamento maduro com o Vando, né? Primeiro porque o Senhor faz nova todas as coisas, e muitas vezes eu me sinto uma jovem adolescente namorando, mesmo casada, né? E eu vejo também algumas dificuldades que as mais jovens enfrentam, e eu e o Vando, nós não passamos por isso, justamente porque nós somos maduros, né? Então, nós não temos aquela acho que não tem outra palavra, aquela imaturidade, né? Aquela infantilidade, muitas vezes dos mais novos, aquela coisa assim de competição que eu vejo em alguns casais, né? De falta de adaptação no casamento, porque nós já estávamos prontos, né? Então, assim, em todos os aspectos, assim, financeiramente, claro que a gente não, tanto ele como eu, nós tínhamos programado a nossa vida sozinhos, né? E assim, a gente não, nem eu nem ele somos pessoas muito bem sucedidas financeiramente, mas nós temos uma estabilidade financeira, nós temos uma programação financeira que nos permite viver uma estabilidade, né? E às vezes o jovem nem sempre está preparado assim financeiramente, mas eu digo nem tanto financeiro, porque tem jovens também que são bem preparados financeiramente, que têm uma condição financeira boa, mas eu vejo assim, o nosso psicológico, a gente não tem aquelas briguinha boba, briguinha à toa, quando a gente realmente discute, quando há algum conflito, é algo que a gente consegue, mesmo, né, nas nossas divergências, porque eu e o Ivano, nós somos muito diferentes, nós somos assim, em muitas áreas nós somos muito parecidos, mas em muitas áreas nós somos muito diferentes. Então, por exemplo, no meu eu sou mais da leitura, da escrita, da cultura, né? Não da cultura, porque eu acho que todo mundo, se for analisar, acho que até o Vando tem uma cultura ainda, né, mais enraizada que a minha. Mas assim, nós temos um intelecto muito diferente um do outro, né? Eu sou muito mais assim, de livro, de estudo. O Vando não. O Vando, ele é totalmente operacional, ele é totalmente prático, ele não gosta de ler, ele não gosta de estudar, ele não é com ele. Então, assim, nós somos diferentes, mas a nossa alma é muito parecida, né? A nossa sensibilidade, o nosso modo de ver as coisas é muito parecida. E tem a questão da maturidade também. Então, assim, por que eu tô contando tudo isso? Porque, às vezes, a gente só consegue achar que a gente vai ser feliz com alguém se a gente casar logo. E às vezes a gente tem aquela sensação, eu passei do ponto. E não é verdade. Em alguns aspectos, sim. Não dá pra ter tudo. Mas aquele que casou jovem, ele também tem algumas desvantagens, né? E muitas vezes a gente vê alguém se relacionando logo e a gente acha que a gente é merecedor. E que Deus tem um débito com a gente, que Deus deveria nos dar, que Deus deveria cumprir. Porque eu me guardei, porque eu me santifiquei, porque eu esperei, porque eu estou, sabe assim, a gente se acha merecedor. Mas na verdade o segredo é confiar de que o Senhor, ele tem o tempo certo para a nossa vida em todas as coisas. Ele não faz nada por acaso. E também o tempo dele não é o nosso, mas é o tempo perfeito. Eu fico imaginando se fosse outra pessoa em outro momento, se eu tivesse me casado com outra pessoa em outro momento, ou tivesse até me casado com o Vando em outro momento, eu não seria.
tão feliz como eu sou hoje. Então, assim, o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é quando tem que ser. Então, o vídeo de hoje é que quando você vir um casal tão novinho se relacionando, né? E aquela pontinha de inveja bater, e aquele desânimo bater, e aquela vontade de chorar, e aquela comparação, que eu acho que o que o solteiro mais sofre é com a comparação, né? Comparação com a vida do casado, comparação com a vida daquele que está se relacionando, comparação com tudo. E isso não é bom. Não é legal a gente comparar a nossa vida com a vida de ninguém. Hoje, eu não sendo mãe, eu realmente procuro ver o lado bom de não ser mãe. É claro que eu tenho um apego com criança, eu sou apaixonada por criança. Eu tenho as minhas sobrinhas, que são filhas da minha irmã, como se fossem minhas, né? E a Luana sabe disso, a Luana não tem nenhum problema com isso. As crianças sabem disso, as crianças não mais, né? Porque a Ana Júlia tá com 15 anos, então já não é mais uma criança, já é uma moça. Mas ela tem um chamego comigo ainda hoje, mesmo a gente morando longe. A gente continua com aquele apego, aquela coisa gostosa. E eu tenho elas como se fossem minhas filhas. E agora, com as sobrinhas do Vando, eu também sou assim, apaixonada, com sobrinhos também, né? Mas eles são maiorzinhos. Agora tem duas que são bebês ainda. Uma vai fazer 2 aninhos e a outra acho que vai fazer 8 meses. Então é a coisa mais gostosa do mundo. Então assim, eu tenho paixão por criança, mas hoje eu vejo o lado bom de não ser mãe, sabe? As coisas que eu posso fazer, o tempo que eu tenho disponível para fazer os meus vídeos, para escrever, para fazer coisas que eu gosto, que talvez não, se eu tivesse um bebê hoje eu não ia conseguir fazer. E pela minha maturidade ia demorar bastante para que eu realizasse algumas coisas. Então hoje eu entendo que se não veio, claro que às vezes eu olho assim para o Wanda e eu falo, ele seria um pai assim, porque eu vejo ele com as sobrinhas também. O Wanda tem um caráter assim admirável, e eu tenho certeza que ele ia ser um pai assim excelente, e que se for da vontade de Deus ele ainda vai ser, né, se o Senhor tiver para nós. Mas se o Senhor não tiver também, hoje eu consigo avaliar e ver como é bom também não ser mãe. Então eu acho que hoje seria interessante você fazer uma avaliação e ver as vantagens de você também não estar num relacionamento, não estar casada, isso sem matar os seus sonhos, isso sem se frustrar, sem amargura, mas avaliar o que eu posso hoje como solteira que eu não poderia como casada. Eu estava ontem conversando com uma vizinha, né, daqui da frente, e ela também é cristã, e eu tenho uma Bíblia que eu gosto muito, né, que é uma Bíblia, ela chama Bíblia Apologética de Estudo, e é uma Bíblia que ela mostra para nós todas as seitas, todas as heresias, todas as religiões que não são religiões, mas que são seitas mesmo, que não seguem a palavra. E ela pediu emprestada essa Bíblia para mim, porque ela queria fazer um estudo e tal, e eu falei, tudo bem, né, eu tenho outras Bíblias, pode ficar. E ela pediu para passar o final de semana com a minha Bíblia. Normalmente eu não faço isso, mas para ela realmente eu emprestei. E ela me disse assim, nossa, mas eu fui procurar para comprar, né, essa Bíblia, ela é muito cara, né. Eu falei, pois é, mas eu comprei na época de solteirice, na época que eu podia comprar. Então assim, tem as vantagens. Hoje, se eu der o valor que eu dei numa Bíblia, o Vando vai, né, falar, amor, o que é isso? Porque realmente, não que a palavra não mereça, né, a gente, o investimento na palavra é maravilhoso. Mas assim, hoje eu pensaria 2 vezes em comprar aquela Bíblia. Isso é só um exemplo, né, livros, coisas que eu comprava quando eu era solteira e que hoje eu preciso avaliar, né, a gente precisava ter um financeiro muito mais, né, uma condição muito mais que a gente tem hoje para que eu pudesse fazer as coisas que eu fazia quando era solteira,
né? Então, perfumes que eu comprava, cremes e tantas outras coisas que eu comprava na minha época de solteira que hoje eu não posso comprar, porque o meu marido realmente acha desnecessário, né? E hoje realmente eu vejo que não é tão necessário como na época de solteira. Na época de solteira a gente vive pra gente, então a gente pode se dar o luxo de comprar um sapato mais caro, uma bolsa, alguma coisa de mulher. Os homens acredito que sejam a mesma coisa, talvez fazer um investimento no carro, que nem muitas vezes o Vando deixa de fazer um investimento no carro para nós aproveitarmos o dinheiro para outras prioridades. Então, essas coisas, né, que mexem com a gente depois que a gente está casado, são coisas pequenas, mas que quando você é solteiro você tem essa liberdade. Então, assim, quando um casalzinho for lá na frente disser para você ou para a igreja que está se relacionando, se alegre com ele e não se compare. Não compare sua vida com a vida alheia. Além disso ser muito tóxico, né, que hoje essa palavra é muito usada, né, e realmente faz sentido, isso acredito que fere um pouco aquilo que Deus projetou para nós. Que nós somos seres únicos e embora Cristo tenha nos comprado e comprado uma multidão, Ele nos vê individualmente. Então, esse é o recado para hoje. Eu acho que eu falei bastante. Não sei se tudo que eu falei tem sentido, porque eu realmente faço esse vídeo como se fosse um bate-papo, sem nenhum tipo de cronograma, sem nada escrito. Há raras exceções quando eu leio a palavra, né? Aí realmente eu separo versículos e tudo, mas normalmente é um bate-papo. E espero que isso tenha feito sentido para você, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe com outras pessoas, né? Dê o seu like, porque tudo isso faz diferença e o YouTube entende que esse vídeo realmente é relevante e que vale a pena levar esse conteúdo adiante. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um grande beijo.